Aulas de geografia. A número 1, a aula 1, vem falando sobre território. Ainda é uma atividade de revisão ou fixação, né? Porque eu notei que na outra apostila teve gente que parece que ainda não entendeu o que é território, não entendeu o que é limite, pede para fazer atividade, colocar o limite, mas não dá para saber o que é que colocou, né? Então, aqui nós temos na número 1 para você classificar os limites. Então, quando pede para você colocar o limite, é natural ou artificial. Aí as atividades lá, muita gente colocou, mas alguns não deu para entender o que é que fez, não. Então, aqui você vai apenas classificar o limite. Então, estrada é natural ou artificial? Então, você vai colocar aqui. Na número 2, pedi para você observar o desenho do município de Serrolândia e um pedaço do município de Alvinópolis, que é separado por rio, são separados por um rio. Aí perguntou, o limite entre Alvinópolis e Serrolândia é natural ou artificial para você explicar. Letra B, que construção foi feita para ligar os municípios? Então é só você vir aqui no desenho e olhar. Na número 3, nós temos uma atividade com mapa, elementos do mapa. Então pediu para você olhar o município de Natal e colocar os municípios que não fazem limite com ele. Gente, primeiro vamos entender aqui, quando é que um território faz limite com o outro. Então tá aqui, ó. Natal, está aqui, ó. Então, para você olhar o limite, você tem que olhar a linha que separa. Então, toda linha que for para um e para o outro é limite. Se ele não cruza a linha, não é limite, tá? Então, não é porque tá aqui no mapa que faz parte do limite, não. São só aqueles que a linha estão juntos, né? As linhas, a linha pertence a um e pertence ao outro. Então não tem como eu falar que esse município faz divisa com Natal. Olha onde está a linha desse município e onde está Natal. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Na aula 2, atividades com elementos do mapa. Então aqui são pontos cardeais. Então, pedi para você observar a ilustração, olhar onde o sol está. Vou pedir para você olhar, o sol está se pondo ou está nascendo. Você vai explicar o porquê. Aqui na número 2, você vai completar com os pontos cardeais. Aqui a B está pedindo para você identificar o que está errado em relação aos pontos colaterais. Então, você olhando aí a Rosa dos Ventos, você vai ver que tem alguma coisa errada. Você vai marcar o que está errado. Aqui você vai completar as frases com as palavras do quadro. Então tá aqui, a Rosa dos Ventos, formado pelos pontos, é cardeais, é Cruzeiro do Sul, é Sol. Então você vai colocar aqui dentro as palavras que completam as frases. A próxima, a 4, ainda é sobre orientação. Toda atividade da aula 2 é sobre orientação, tá? Então tá aqui para você analisar o mapa do centro de uma cidade e fazer as atividades que estão pedindo aqui. Pintar de verde o elemento que se encontra na posição norte. Então é só você olhar aqui a Rosa dos Ventos que você vai localizar. Por exemplo, cadê o norte? Para cima. Então o que está no norte? Você vai pintar de verde. Circular o elemento que está em direção que o sol nasce. Pintar o elemento de amarelo, o elemento que está no sudeste. A D, marcar um X, o elemento que se encontra no nordeste, na posição nordeste. A aula 3, nós vamos falar sobre a população brasileira. Nós estamos falando sobre a formação do povo brasileiro. Então, aqui está lá na página que você já começou a ver, que está na página 21. E nós vamos falar sobre os indígenas. Nós já começamos a falar, vamos continuar falando dos indígenas e como foi aí a ocupação, né? A chegada dos portugueses. E depois nós vamos ver mais à frente a chegada dos africanos, depois dos imigrantes, mais uma coisa de cada vez. Então tá número 1 aqui. Qual forma você acha mais adequada para nomear a chegada e o domínio dos portugueses? Descobrimento ou ocupação? Qual a diferença disso? Descobrir é aquilo que ninguém conhece. Eu descobri. Então você vai ser o nomeado descobridor daquele negócio.
E ocupar. Ocupar é o que já tem dono. Então você acha que os portugueses, ao chegarem aqui, eles descobriram ou ocuparam? E você vai explicar por quê. Em sua opinião, as terras que hoje formam o território brasileiro pertenciam aos indígenas ou aos portugueses e por quê? Você vai ver durante a nossa matéria que quando os portugueses chegaram, eles não chegaram como hóspedes na sua casa, que ficam uns dias e vai embora. Eles chegaram e ocuparam, eles tomaram conta do terreno, do território, vamos dizer assim. Aqui eles fixaram a bandeira e nós chegamos e essa terra não tem dono e aí nós vamos ficar com ela. Então foi isso que aconteceu, né? E a partir daí eles vão exercer seu domínio e vão pegar as riquezas, como a gente vai ver lá na frente. Por que os índios são considerados povos nativos? Lá no texto também vem falando sobre isso, tá? O que são povos nativos. Então, tá falando aqui, ó, lá na página 21. Então, você vai ver lá que vem explicando tudinho. Na número 4, pedi para você ler o texto e responder a pergunta. Então, aqui vem falando que quando os portugueses chegaram ao litoral, aqui no século, dando início ao processo de migração, que se estendia até o século XIX, vai falar do processo de colonização, a extinção dos índios, o que aconteceu. Então, olha o pedaço aqui, ó. O processo de colonização levou à extinção. Então, o que é extinguir? É acabar. Levou à extinção de muitas sociedades indígenas que viviam no território dominado, seja pela ação das armas. O que quer dizer ser pela ação das armas? Que eles mataram os índios com armas de fogo. Né? Enquanto eles tinham armas de fogo, o índio estava com arco e flecha. Seja em decorrência de contágio por doenças. Por quê? O índio, como ele vivia isolado, ele não tinha contato com doenças do homem branco. Então, quando eles começaram a conviver, aí os índios adquiriram doenças que ele não tinha anticorpos para ela, como está acontecendo hoje com a gente, né? Os índios não tinham anticorpos para as doenças dos brancos. Então, para eles, essas doenças que eles pegaram, acabaram levando muitos índios à morte. E também as revoltas que os índios tiveram em relação aos portugueses mais à frente. A gente vai ver que foram muitas guerras, muitas brigas, porque o índio vai se rebelar e não vai aceitar o domínio. Vai ver que o português não estava com boa intenção, como eles pensaram, não. Aí também vai ocasionar muitas mortes. Lá no texto também vem falando, mas você vai tirar aqui desse texto, tá? A aula 4 continua sobre os povos originários, que são os índios. Então, aqui no número 1 vai falando, em 1500, todos os indígenas pertenciam à mesma etnia e falavam a mesma língua? Explique. Está também no texto, tá bom, gente? Tudo que está aqui está no texto. Aqui pedi para você ordenar as letras de acordo com a numeração e ver o nome do primeiro povo indígena que fez contato com os portugueses e que aparece na pintura. Eu tinha até colocado a pintura, vou explicar aqui, mas como ela estava grande e se diminuísse não aparecia, eu acabei tirando, tá bom? Mas não vai fazer diferença fazer atividade, não. Número 3. Leia abaixo o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha mandou ao rei de Portugal. Então, só para a gente entender, que a gente vai ver também mais à frente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele tinha em sua comitiva, as pessoas que estavam com ele, um escrivão. O que faz um escrivão? O escrivão escreve. Então, o Pero Vaz, que era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, fazia as cartas para mandar para o rei, informando tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, na carta que ele escreveu, tinha esse pedaço aqui, ó. Segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa fé. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E Deus terá prazer que com pouco trabalho seja assim, visto que não tem
nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Então, o Pero Vaz fala ao rei de Portugal que os índios, não sei se você entendeu bem aqui, que os índios não têm crença alguma e que a intenção, mostra que a intenção deles é converter os índios ao cristianismo, mais especificamente à religião católica, que era a religião predominante da época. Aí pergunta para você, Pero Vaz de Caminha estava certo ao afirmar que os indígenas não tinham crença alguma? Você, conhecendo a história dos índios, é correto afirmar que não tinham crença alguma, como ele faz aqui, segundo as aparências, né? Letra B. Qual era o objetivo do rei de Portugal em relação à crença dos índios? Também você vai ver aqui. E a número 4, nós vamos trabalhar com uma charge. Então, o que uma charge é? A charge é um texto. Aqui nós temos palavras, mas tem muita charge que não tem e dá para entender do mesmo jeito. É um texto não verbal. Então, o que essa charge aqui está mostrando? Ela está mostrando aqui os portugueses chegando e aqui, vamos dizer, o território brasileiro. Aí fala assim, ô de casa. Aí eles respondem lá dentro, tem gente. Então, é uma crítica que a pessoa que fez a charge mostra em relação à chegada dos portugueses aqui. Então, primeiro vamos entender o que é uma charge. Eu coloquei um pedacinho aqui para você ver, ó. Charge é um texto que tem como objetivo principal fazer uma crítica por meio de humor. Então, o que é uma crítica? O que é criticar? Criticar é você mostrar o seu ponto de vista que não é em relação àquilo que todo mundo vê. Então, o chargista, ele critica, ele chama a atenção para a mentira que não está dentro daquela história. Ele mostra de uma forma humorada a verdade que está escondida, vamos dizer assim, né? Então, criticar é falar mais ou menos mal de um jeito engraçado. Tá bom? Se deu para você entender o que é uma crítica, né? Quando eu critico uma pessoa, eu não estou falando bem dela, estou criticando, então, porque eu estou mostrando um erro. Então, a crítica é um jeito de você mostrar que você não concorda, que é um erro que está acontecendo ali. Então, o que pediu para você analisar e falar o que é que essa charge está criticando. Então, lembrando que nós estamos aqui dentro do assunto da chegada dos portugueses, tá? Da relação deles com os indígenas. Então, quando o chargista colocou assim, tem gente, o que ele está querendo mostrar aqui? Né? Que o Brasil foi descoberto, que os portugueses chegaram e descobriram esse Brasil que já estava cheio de gente. Então, como que você vê a forma como o chargista coloca aqui? Então, você vai explicar aí para mim, tá bom?